O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou na tarde desta sexta-feira em Washington, nos Estados Unidos, para um encontro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o André Anelli traz as últimas informações. Já há uma definição do dia desse encontro, pelo menos nos Estados Unidos ele já está, André. Pois é, Tiago, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele não retornou com o presidente Lula da Itália aqui para Brasília e resolveu seguir direto para Washington, capital americana, onde ele deve ter uma reunião com o secretário de Estado do presidente Trump, Marco Rubio. Esse encontro entre os dois ainda não tem data e horário marcados, mas deve acontecer até o fim da semana. Já há quem diga, inclusive, que está marcado para quinta-feira, de forma a preparar o terreno para um encontro direto entre Lula e o presidente Donald Trump. A reunião presencial entre os dois presidentes também não tem data e horários definidos, mas antes disso, Mauro Vieira e Marco Rubio vão definir então a pauta dessa reunião entre Lula e Trump. Se depender do governo brasileiro, além do tarifaço sobre os produtos do Brasil e das sanções que foram aplicadas a autoridades daqui, devem entrar também na agenda uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o acordo de paz entre Israel e o grupo palestino Hamas. A única exceção imposta por Lula é justamente a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente relembra que Trump havia condicionado a retirada da sobretaxa dos produtos brasileiros ao arquivamento do processo no STF que acusa o ex-presidente de tentativa de golpe de Estado, mas Lula já afirmou que essa questão é inegociável por se tratar de uma interferência no judiciário, que é um poder independente. O próprio governo americano também não tem demonstrado interesse em insistir nesse assunto, já que o tema nem mesmo chegou a ser discutido no telefonema entre Lula e Trump na semana passada e agora também não deve fazer parte nem da reunião de Mauro Vieira com Marco Rubio e nem mesmo da reunião com Trump e Lula. Tiago. E por falar em reunião, André, hoje no encontro na Casa Branca, Donald Trump mencionou para o presidente da Argentina, Javier Milei, que o encontro que teve com Lula na ONU e voltou também a deixar claro que pintou um clima entre os dois, é isso? É isso mesmo, e essas declarações aconteceram justamente, como você disse, né, Tiago, durante uma reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei, e inclusive a gente destaca que Javier Milei é um opositor ao presidente Lula, inclusive já houve troca de farpas públicas entre ele e o presidente Lula, e nessa ocasião, reunião com Javier Milei, o presidente americano Donald Trump citou Lula rapidamente, novamente dizendo ter tido uma conversa muito boa na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Trump disse isso depois de ter sido questionado por jornalistas sobre os motivos pelos quais ele quer ajudar a Argentina, oferecendo recursos ao país. Segundo Trump, se os argentinos estiverem em um bom caminho, outros países poderão seguir o exemplo. Trump disse que nações sul-americanas têm se aproximado do que os Estados Unidos consideram uma balança comercial justa em relação a toda a balança bilateral com os Estados Unidos. Só que até o momento ainda não houve negociação em relação às tarifas impostas dos Estados Unidos ao Brasil, mas existe sim a expectativa que essa questão se resolva nos próximos dias, quando enfim então for agendada a reunião entre Lula e Trump. Tiago. É isso, André Anelli, então, falando sobre essas expectativas, Brasil, Estados Unidos e também a Argentina. A gente volta a se falar amanhã, André, bom descanso para você.